Olá pessoal, nesta videoaula eu vou falar sobre herança, reescrita de métodos e polimorfismo. São três assuntos que estão intimamente ligados. Então vamos lá. Primeiro falar sobre herança. O que é herança? Herança basicamente é uma relação entre classe mãe e classe filha. Então eu vou ter lá duas classes onde essas classes elas vão se relacionar. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha classe conta, que tem um método construtor e tem um método aqui constar saldo. Nessa minha classe conta eu tenho número, agência e saldo, ok? Bom, se eu quisesse criar uma classe chamada classe conta poupança, por exemplo. A minha classe conta poupança, uma conta poupança é também uma conta. Então ela tem o quê? Número, agência e saldo também na minha conta poupança. E aí o que acontece? Tem também outros atributos que só existem na conta poupança, como por exemplo o rendimento. E aí o que acontece? Dá para perceber que existe uma relação aqui entre conta e conta poupança, onde a conta é a classe mãe e a conta poupança é a classe filha. Então você pode estabelecer uma relação de herança entre essas duas classes para que todos os atributos que existem na classe mãe possam ser herdados, todos os atributos e métodos que existem na classe mãe possam ser herdados pela classe filha. Como é que eu faço isso? Você coloca aqui, ó, parêntese, né? Aqui na classe que vai ser a classe filha, e aí você coloca quem é a classe pai. Lembrando que aqui você pode ter várias classes, certo? Por exemplo, se existisse uma outra classe cliente, então conta poupança herda todos os atributos e métodos da classe conta e todos os atributos e métodos da classe cliente. Nesse caso aqui nós vamos usar apenas conta. Então é assim que a gente estabelece a relação de herança, ok? Vale lembrar que os métodos privados e atributos privados, né, que privados entre aspas no Python, né, eles também são herdados nesse momento aqui que a gente faz a herança. Bom, e aí como é que a gente pode usar aqui de forma sintática? Aliás, como é que a gente pode usar esse código aqui, né, já que a gente estabeleceu a relação de herança? Então aqui no método construtor, eu recebo o número, agência e saldo do objeto, beleza? E esses valores aqui, ó, esses atributos aqui, melhor dizendo, que são da classe conta, que são em comum com a classe conta, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Super, abre e fecha parênteses, ponto, e aí eu chamo o método init, e eu passo os valores aqui, ó. Dessa forma aqui, o que acontece? Quando você for criar aqui o método, desculpa, o atributo, desculpa, gente, o objeto conta1, você vai criar um objeto que vai ser do tipo conta poupança. Você vai passar número, agência e saldo, né, conforme é pedido aqui, ó, no método construtor. Então vamos supor que seja esses valores aqui, por exemplo. Pronto. E aí o que acontece? Quando eu chamar esse método construtor, o super vai chamar a classe mãe, que no caso é a superclasse, né? Superclasse é a classe mãe, né? Então, quem é a classe mãe aqui é conta. Então, ele vai chamar aqui, ó, ele vai passar os valores que você passou aqui no método construtor da conta poupança para o método construtor da classe pai, né? Na classe mãe, no caso aqui. Então, para onde é que vai esses valores? Número, agência e saldo vai para o método init, ou seja, vem para cá, ó. E aí ele coloca os valores, né? Constrói aqui o número, agência e saldo e constrói também o atributo rendimento. Então você está criando aqui dessa forma, vamos ver aqui o que acontece. Se eu colocar aqui conta 1 ponto número. Vale lembrar que esses atributos devem ser acessados por meio de métodos, né, utilizando boas práticas de programação, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou acessar aqui os atributos diretamente, né? Se você quiser ver essa videoaula de como criar os atributos, métodos get, set, fazer a parte de encapsulamento, tem uma aula de encapsulamento aí no meu canal. Então, vamos lá, acessou aqui, olha, tá vendo que ele já criou aqui o atributo número, então você também tem a opção de acessar o saldo, ó. Beleza? Então, basicamente, conta poupança aliás, conta 1 é um objeto da classe conta poupança, em que os valores que foi passado para eles aqui
ele é um objeto que vão ser passados também para o método construtor da minha superclasse, que no caso é a classe mãe, que é essa classe aqui, classe conta. E vai ser criado também um atributo à parte, que é o rendimento, que vai ter o valor inicial aqui, 0. Ok? Rendimento, valor 0. Beleza? Então é dessa forma que a gente faz a relação de herança entre duas classes no Python. Uma coisa que é importante dizer é que como o Python tem tipagem dinâmica, é importante a gente garantir essa herança usando métodos construtores, tá certo? Já garanto, quando a gente coloca aqui esses 3 valores, automaticamente eu já chamo aqui o método construtor da classe Py, né? E para poder criar meu objeto completo conta poupança, dando os valores da classe Py e também da classe filha. No caso, classe pai e classe mãe, tá certo? Que eu disser aqui na aula, dá no mesmo aqui, tá? Beleza? Que é justamente a classe que ela está herdando. E só para não esquecer que super significa que você está acessando ou vai acessar algum atributo ou método da classe pai. No caso aqui eu acessei o método init. Então, vou falar agora a respeito da reescrita de métodos, né? Então, no Python, quando um método é herdado, a gente pode alterar o comportamento desse método tranquilamente. Então, podemos reescrever, ou seja, sobrescrever, né, aquele método da classe pai na classe filha. Por isso que ele disse aqui ó, que é um override, né, que vou mostrar aqui melhor. Então, eu tenho aqui minha classe conta e tenho aqui a poupança, né? Continuando aqui, nosso código, eu fiz esse código aqui, que é o consultar rendimento, que basicamente retorna o rendimento, né, da conta poupança. E eu criei aqui um método dentro da conta poupança para consultar o saldo. Vamos consultar o saldo aqui da poupança. Para consultar o saldo da poupança, eu basicamente pego o saldo da minha conta e somo com o valor do rendimento que eu tive da minha conta. Perceba aqui o seguinte, esse consultar saldo, que é da classe conta, ó, ele foi herdado para a conta poupança. Quando chegou aqui, eu fiz aqui o método consultar saldo, né? Perceba que tem o mesmo nome, ó, consultar saldo, consultar saldo. Aí quando ela chegou aqui na classe filha, eu reescrevi esse método, né? Por isso que ele ficou dizendo aqui, ó, é um override, né? Ó, foi sobrescrito, ó, tá aqui, ó, vermelhinho, né? Então, quando eu reescrevo esse método, eu posso reescrever o código desse método. Como eu também posso usar o método da classe Py, que foi o que eu fiz aqui, ó. Como é que eu uso o método da classe Py? Basta eu colocar aqui super, né? E aí eu vou acessar o método da classe Py, ponto, consultar saldo. Consultar saldo, que método é esse? É esse método aqui, ó. Consultar saldo. Foi o método que foi herdado, né? E aí eu somo mais o rendimento e retorno para o usuário o saldo da minha conta poupança. Ok? Então eu vou aqui mostrar um exemplo. Tem aqui minha conta poupança, beleza? Se eu fizer assim, ó, print conta 1.consultar saldo, ele vai, com certeza ele vai executar aqui esse método, né? E aí ele vai pegar o saldo através da classe Py que ele herdou e vai somar com o rendimento, que é dessa classe filha. Vamos ver aqui. No caso aqui é esse valor de 200, ok? Se por um acaso esse rendimento aqui, vamos supor que seja um valor 10, aí vai ficar aqui 210, ok? Então, esse consultar saldo aqui, dessa conta 1, com certeza está usando esse método aqui. E nesse método, ele está usando o método consultar saldo, que é da classe Py. O que é que o método consultar saldo da classe Py faz? Ele retorna o saldo. Então, ele vai retornar o saldo e vai somar com o rendimento. Se o saldo lá era de 200, ele somou mais um rendimento, que foi colocado aqui, ó, rendimento, no caso, o valor de 10. Ok? É bem simples de entender. Basicamente, quando você herda o valor, ou desculpa, quando você herda um método da classe pai para a classe filha,
você pode sobrescrever esse método, pode colocar novos códigos e tal, e até mesmo usar o método da classe Py, que foi o que eu fiz aqui, certo? Isso aqui a gente chama de sobrescrita de método. Criei aqui um método, por exemplo, ó, gerar rendimento, método bem simples, né, que recebe uma taxa, e eu faço coisa bem parecida com consultar saldo, ó, mas aí a diferença é que aqui quando eu gero rendimento, eu vou colocar um rendimento, um valor para um rendimento da minha classe, da minha conta poupança, né? Que basicamente eu vou pegar aqui o saldo que existe na conta, vamos supor que tenha rendido 5%. Aí ele vai pegar o saldo e render 5% em cima, né? Ou seja, somar mais 5% do saldo que se tem lá. E aí no final você tem um rendimento aqui do valor da sua conta poupança. Então basicamente seria o seguinte: se eu vier aqui em saldo, que é de R$ 200, e eu botar aqui conta 1 e colocar gerar rendimento, vamos supor que eu queira um rendimento de 15%. Então, eu vou consultar aqui o saldo, basicamente esse valor aqui, ó, que é o primeiro aqui, 230, ok? Bom, pessoal, entendida a parte de reescrita de métodos, vamos entender agora polimorfismo. Polimorfismo é a capacidade de um objeto poder ser referenciado de várias formas. Cuidado, polimorfismo não quer dizer que um objeto fica se transformando em vários tipos. Não, certo? O objeto ele mantém o mesmo tipo, mas o que pode mudar é a maneira como você referencia ele. Vamos entender aqui no código, certo? Então eu tenho aqui minha classe conta, a classe conta poupança, né? E aqui eu criei uma classe chamada limite conta. E eu coloquei um método colocar limite, onde eu recebo como parâmetro uma conta e um valor. Então eu pego essa conta e crio um atributo limite. E o que é que eu faço? Eu pego a conta, somo mais o saldo, né? E coloco aqui o valor. Vamos supor, por exemplo, que essa conta tenha um valor de R$ 200, por exemplo. E aí tem um saldo de R$ 200, desculpa. E aí você vai colocar um limite nessa conta. Então você passa aqui o objeto, você passa aqui o valor, por exemplo, vamos supor que seja um valor de 1.000. Então, o limite dessa conta aqui vai ser o saldo dele, que tem lá atual, por exemplo, 200, com mais 1.000 aqui, que é o valor que foi passado aqui como parâmetro. Então, o limite dessa conta vai ser 1.200, ok? Basicamente isso. Então, eu tenho aqui duas contas, criei aqui o meu objeto limite, limite contas, ó. E aí eu coloquei aqui, ó, limite ponto colocar limite, e eu disse, vou colocar limite em quem? Na conta 1, e o valor vai ser R$ 1.000. Quem é a conta 1? A conta 1 é a conta poupança, né? Ó. E aí o que acontece? Ele passou a conta 1 e colocou o limite aqui de 1.000. Então vamos ver aqui o que acontece. O limite aqui ficou 1.200. Por quê? Porque conta 1 tinha saldo de 200, e aí quando fez 200 com mais o valor de 1.000, que foi passado, ficou 1.200. Então, conta 1 foi criado um atributo chamado limite, que vai ter 1.200. E aí o que acontece? Limite agora eu vou chamar o método colocar limite e vou dizer, olha, agora eu quero colocar limite para a conta 2. Quem é a conta 2? A conta 2 é um objeto da classe conta, ou seja, é um objeto de outra classe. Então, o que acontece? Você já passa aqui a classe conta 2, né? E aí ele consulta lá o saldo. Aqui era 100, né? Ó. E o limite eu coloquei um valor qualquer aqui, 10.000, por exemplo. E aí vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Beleza? Ficou 10.100, ok? Ele somou aqui o valor com o que tinha lá no saldo da conta 2. Aí o que acontece aqui? Basicamente, um objeto, ele está usando o mesmo método onde ele está acessando, ele está referenciando, o mesmo método referenciando dois objetos de tipos diferentes, né? Então, aqui é um exemplo de polimorfismo. Então, gente, uma das vantagens do polimorfismo é justamente diminui o acoplamento entre as classes e evita que novos códigos resultem em modificações em vários lugares. Como assim? Vamos supor que você fosse criar a classe conta corrente. Você poderia colocar o limite para conta corrente bastando usar essa classe limite contas.
Por exemplo, se esse consultar saldo aqui, ele é, na verdade, um método diferente na classe poupança e na classe conta. E se fosse um método diferente na classe conta corrente? Né? Você só precisava programar lá o consultar saldo. E aqui você chamaria o consultar saldo. E ele chamaria justamente do objeto que está relacionado, que era do objeto que era da classe conta corrente, por exemplo. Então, evitaria você reescrever código. Então, esse é um dos grandes poderes também do polimorfismo. Quando você junta com a reescrita de método, você acaba evitando que você tenha que programar várias vezes a mesma linha de código. Então é isso, pessoal. Agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.